Olá, boa noite. Bem-vindos ao terceiro dia de entrevistas que o Diário Popular realiza com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Uma proposta que pretende aproximar mais você, eleitor, dos projetos, das ideias, das iniciativas que as chapas que buscam governar o município pelos próximos 4 anos estão apresentando para você nessas eleições de 2020. Nesse terceiro dia nós temos aqui já conosco o candidato Ivan Duarte, do PT, conforme foi definido em sorteio realizado aqui no jornal no dia 20, com os representantes dos partidos que aceitaram o nosso convite e estiveram aqui presentes. Pela ordem ainda, nós entrevistaremos amanhã o candidato Marcelo Oxley, do Podemos, e na sexta-feira, encerrando a primeira semana, Júlio Domingues, do PSOL. O Diário Popular retornará na próxima semana, terça-feira, dia 3, com Eduardo Ligabue, do PCO, na quarta-feira, Tony Sec, do PSB, na quinta-feira, Fetter Júnior, do PP, e na sexta-feira, dia 6, Dan Barbier, do PDT. As lives, conforme nós já divulgamos, elas terão a duração de 1 hora e 15 minutos e também terão 2 blocos de perguntas ao entrevistado, feitas por moradores. O Diário Popular foi às ruas e gravou essas perguntas, e também feita por outros candidatos. Perguntas essas que serão sorteadas aqui. O candidato Ivan Duarte será entrevistado por mim, sou Jarbas Tomaszewski, editor do Diário Popular. José Ricardo Castro, jornalista, colunista do Espeto Corrido, boa noite. Boa noite. Vinícius Perassi, editor de política do Diário Popular, boa noite, Vinícius. Boa noite. E nós também queremos destacar aqui, como estamos fazendo sempre, o apoio a esse projeto para a realização dessas lives da empresa Ensenza Casa e Jardins, a quem o Diário Popular agradece. Vamos então dar início a essa conversa com o Ivan Duarte, com a apresentação do nosso convidado. Bom, vamos ver o perfil então enviado pela assessoria do candidato. Ivan Admar Dornelles Duarte tem 58 anos e é a primeira vez que concorre a prefeito. Nos anos 80 ajudou a fundar o PT em Pelotas, cidade que o escolheu 7 vezes consecutivas vereador, cargo que ocupa até hoje. Natural de Bagé, mora em Pelotas desde a adolescência, quando estudou na Escola Técnica, hoje IFSUL. Mais tarde formou-se em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas. É casado e pai de 3 filhos. Graças a um projeto seu, a Câmara de Pelotas foi a primeira do Brasil a não ter votações secretas. Sua coerência sempre colocou a atuação política na defesa do povo, dos trabalhadores, do patrimônio público e na qualificação dos serviços públicos. Em 2020, apresenta um projeto para mudar Pelotas, que coloque os bairros e a inclusão social no centro dos investimentos públicos, focado na superação da pandemia, numa cidade democrática e com desenvolvimento com inclusão social. Ivan tem como candidata a vice Iá Sandrali, mulher negra, Ialorixá, servidora, psicóloga, especialista em criminologia e defensora dos direitos humanos. Boa noite, Ivan. Boa noite. Abre aspas, chega dos mesmos, nós queremos a mudança, fecha aspas. A gente quer entender melhor essa frase que tem aparecido bastante na tua campanha, Ivan. Tu associa os 4 últimos governos aqui de Pelotas, Bernardo de Souza, Fetter Júnior, Eduardo Leite e Paula Mascarenhas, a mesma política de administração da cidade. Te tornar prefeito significa mudar o quê? Já que também 16 anos atrás, antes desses 4 governos, era o Partido dos Trabalhadores, teu partido que estava no poder. Queria que tu iniciasse essa nossa conversa respondendo essa questão. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Em 2000, nós tivemos a oportunidade de governar Pelotas, né? Foi eleito o Fernando Marrone, né? E 4 anos depois, uma coligação, né, que eu quero começar com uma coisa bem forte, né, uma expressão bem forte, utilizaram alguém que já não tinha condições de saúde, mas que era um bom prefeito no passado, para a direita se instalar no governo de Pelotas. E aí Fetter Júnior, poucos meses depois, que era visível que Bernardo de Souza não tinha condições de levar aquele governo, ele adoece, vem a falecer, e aí então começa um ciclo de 16 anos de um movimento liberal em Pelotas, e que agora está associado ao que tem de pior na política brasileira, talvez na história. Os liberais conseguiram fazer o mesmo processo com a Dilma, com o Lula, uma grande aliança que inclui até o neofascismo para tirar o PT do governo. Essa é a meta da direita. Nós, naquele período de 2000 a 2004, nós fizemos um governo onde a cidade era iluminada, era limpa,
havia inclusão social, havia participação. E nós fomos para o segundo turno, mas enfrentamos uma aliança muito forte e que depois ela se repetiu, né? Fetter Júnior utilizou um secretariado que continuou quando ele escolheu Eduardo Leite. O secretariado, pouca coisa mudou, e eu estou demonstrando por que 16 anos, e não como ele tenta fazer agora na televisão, se separar da Paula, porque ele concorda com a Paula. Não, as metas eram as mesmas, o modo de governar era o mesmo, a meta de destruir o Partido dos Trabalhadores no Projeto Popular é o mesmo, e é o mesmo a nível local, estadual e nacional. São 16 anos onde inclusive os secretários pouco mudaram. A forma de governar pouco mudou. A iniciativa de governar para poucos no centro da cidade ou nas regiões incluídas, para não tratar geograficamente, e o abandono dos bairros, né? Eu assisti inclusive a live da prefeita aqui, e ela ficou até um pouco irritada, porque foi sorteada uma pergunta minha onde eu dizia isso, né? Como é que tu vai enfrentar esse abandono dos bairros? E ela nega isso, porque ela tem obras em todos os bairros. É verdade, até tem mesmo. Mas caminhe nas vilas de Pelotas. Andem, olhem as valetas. 40% das ruas de Pelotas não tem nenhum pavimento. A valeta céu aberto é uma constante. E nós, há 16 anos atrás, tínhamos um projeto que a gente experimentou no país por 14 anos e foi interrompido por um golpe. Nós experimentamos a Prefeitura de Porto Alegre por 16 anos e também houve uma grande aliança para poder nos tirar, né? Mas essa onda, eu acho que chega no seu ciclo final, né? Eu acho que a gente vai mudar isso e a gente vai recuperar aquele projeto. Então é inegável que são 16 anos do mesmo projeto. Não há diferença de Fetter Júnior para Eduardo Leite, para Paula Mascarenhas. Eles têm, inclusive, boa parte dos partidos, dos secretariados, o mesmo. E hoje, infelizmente, eu devo aproximar esses três, embora com rostos diferentes, uns são mais elegantes, né, são mais polidos, mas a política que os une a nível nacional, de destruição da universidade, da ciência, de tudo que é público, é a mesma. Eles votam junto. Esses partidos que compõem tanto a aliança de Paula quanto a aliança de Fetter Júnior, que são os dois que concorrem, que fazem parte desses 16 anos, é a mesma. Candidato, o senhor mencionou agora uma das raras menções que o senhor fez durante essa campanha ao governo do PT lá de 2000 a 2004, 2001 a 2004. O senhor não tem usado isso na sua campanha, ao contrário de outras campanhas que geralmente buscam trazer o legado de governos anteriores do seu partido. O senhor não tem usado isso. Por que o senhor não tem usado o legado de 2000 2004 do PT? Se o senhor não se vê representado por aquele modelo de governo, o que o senhor tem de diferente em relação àquele governo que o senhor quer apresentar agora? Não, se eu não tivesse me sentindo representado, não ia trazer isso agora aqui. Acontece que a televisão hoje, né, ela ficou num modelo onde a gente tem 1 minuto. O nosso tempo de TV é 1 minuto, então tem que fazer opções, né? Então nós dividimos o nosso tempo de TV em 3 partes. A primeira parte é a apresentação do candidato, da vice, dos principais pilares de governo, né? Depois a gente está agora no período de propostas, mas esse período aí a gente resgata ele, né, tranquilamente, e vamos apresentar, inclusive o Marrone está gravando um vídeo agora para nós, né, e eu tenho muito orgulho daquele período ali em que o Marrone foi prefeito, né. Agora o tempo de TV ele me pede de apresentar muitas coisas, né. Tu resgataria práticas do governo Fernando Marrone? Tipo assim, o Marrone ele trouxe para Pelotas secretários de fora da cidade para cargos importantes, estratégicos? Não tenho ainda uma formatação se for necessário, não vejo problema, né? Mas não está no meu horizonte montagem de governo agora, assim, né? Uhum. Se não tiver aqui nenhum quadro importante, a gente tiver de Rio Grande ou de alguma cidade que tenha experiência que possa contribuir, eu não vejo problema. O senhor acompanhou a fundação, o crescimento, né, o sucesso do PT em termos de filiações, de militância, de eleições, e acompanhou também, como foi dito no seu currículo, 7 mandatos na Câmara, o início de uma queda bastante forte, né, politicamente, partidariamente. Por tudo que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores, hoje o PT, no seu caso aqui em Pelotas, teria forças para vencer esse outro lado?
Eu acredito que sim, né? Senão não seria candidato. Mas assim, o que houve com o PT foi que nós, pelos acertos e não pelos erros, nós enfrentamos um movimento que inclusive não foi nem nacional, foi internacional, né? E não só nós. Havia uma onda no período PT de países latino-americanos, né? De esquerda ou de uma visão de Estado forte, de enfrentamento ao neoliberalismo, né? Essa coisa de que o mercado pode regular tudo, né? E houve uma movimentação com participação direta, é só pesquisar minimamente, de grandes potências à frente dos Estados Unidos, né? Para que aquilo fosse destruído, né? Aqui no Brasil tiveram, respondi isso na primeira pergunta, eles tiveram que se socorrer de uma figura como o Bolsonaro, aquele fora da política, que disse os maiores absurdos do mundo, criou-se uma onda, a grande mídia participou disso de forma muito ativa, né? E toda a corrupção brasileira, né, que é de 1500 até hoje, e cada vez, por incrível que pareça, parece que aumenta, é impressionante, a gente vê aí gente com dinheiro na cueca, senador, né? Isso não é PT. E antes do PT não era PT, mas conseguiram criar uma ideia de que a corrupção brasileira começou com o PT e é obra do PT. E isso foi muito forte. Eu quero somar essa minha resposta a uma questão que para mim é fundamental, né? Que é o modelo eleitoral brasileiro. É um modelo em que a gente não consegue firmar partidos na consciência da população. Até teve algum período assim do PTB, da UDN e tal, né? Mas hoje o que nós temos é o Partido dos Trabalhadores e um que outro que as pessoas reconhecem. Se fizer uma pesquisa, quais os partidos que você conhece, eu posso assegurar que 10% vai dizer. E nós temos no Brasil um absurdo de ter 34 partidos legalizados e mais 30 na fila. Como é que a população vai entender partido assim? O sistema nominal de voto para vereador, para deputado, por exemplo, que condição tem um eleitor de escolher aqui em Pelotas entre 420 pessoas aquele que vai me representar? Aí aparece o critério, é meu vizinho, é do meu time, é bonito, fala bem, qualquer coisa aparece, qualquer critério. E o critério político de representação, ele some nesse processo. O PT foi um pouco vítima disso. Armou-se uma história em que a corrupção nacional era obra do PT. E eu posso mostrar para quem quiser que se fizer uma lista de pessoas envolvidas em corrupção, o PT é um dos menores, um dos que menos aparece. Agora, o PT está na mira dos grandes bancos. Por quê? Porque nós enfrentamos essa onda neoliberal. O senhor acha que... o senhor acha não. Voltando ao início da trajetória eleitoral do Partido dos Trabalhadores, a grande marca capitaneada pelo PT foi a Frente Popular. Sim. Ali fez aquele guarda-chuva, né, e PCdoB e outros partidos todos juntos aí. E aos poucos, PSB, aos poucos esses partidos foram se afastando e foram criando caminhos próprios, né, identificação ou não com a linha inicial junto com o PT. Isso prejudicou a questão partidária do PT. O PT pensou, opa, o que está acontecendo? Nossos aliados estão se distanciando. E por que o senhor acha que esse distanciamento, esse afastamento, PSB, PCdoB, PCB e tal, aconteceu? Eu vou repetir um pouco da primeira parte da minha resposta anterior, né? Eu acho que esse ataque aí, né, e esse modelo, esse sistema político eleitoral que a gente tem no Brasil, ele não ajuda em nada a formação de partidos, né? A relação que tu estabelece com o eleitor, eu acredito que não chega a 10% dos eleitores brasileiros que sejam filiados a algum partido. E grande parte é filiado apenas para votar um dia lá, cabresteado, assim. Pouquíssimos partidos têm uma vida na sociedade capaz de ser identificado como alguém que carrega um projeto, que tem uma visão de país, né, que tem um caminho a apresentar para os eleitores. E eu acho que isso atacou a esquerda de uma forma muito forte, né? Esse modelo atinge a todos, né? Mas se tu coloca um ataque da forma como eu falei, com interesses
muito fortes, né, para destruir mesmo a figura do Lula, como destruíram a do Brizola antes, como destruíram a de João Goulart. No Brasil existe uma elite, né, que começou há alguns séculos atrás e que ela tem relações com grandes corporações internacionais, que o nosso país, na visão deles, né, ele tem que ser um país onde a gente chega lá, tem mão de obra barata, onde a gente chega lá tem riqueza à vontade, tem extração bastante, tem terra à vontade. Então eles não permitem que se crie uma relação de consciência política, de consciência partidária, né? E eu acho que na esquerda toda sofreu com isso, o PT, né, e os aliados, né? É muito difícil a gente, por exemplo, aceitar, mas no Brasil, comunista, por exemplo, né, é cercado de uma coisa, de uma ignorância tal, né, que o que os bancos fazem, que é tirar tudo das pessoas, a maioria, inclusive de gente pobre, acha que isso é coisa de comunista. Quem é que não deixa a sociedade se desenvolver? Quem é que mantém essa pobreza brutal, se não é um sistema financeiro aliado a grandes oligopólios, né? Mas se tu vai ver o que a grande mídia trabalha, a grande mídia, inclusive, que é financiada por esses bancos, por essas grandes telefônicas, fabricantes de carro, agronegócio, né? Essa elite nacional que hoje tem interesses no mundo inteiro, eles precisam manter um país assim. Para manter um país assim, a esquerda não pode sobreviver. Os líderes têm que ser presos, têm que ser golpeados, as frentes de esquerda elas não podem existir. Então acho que ser trabalhado pela direita com uma força muito grande e eles têm algumas vitórias, né? Ivan, esse teu discurso me faz pensar, aí me corrige se eu estiver errado, tentando puxar aqui para Pelotas, para a eleição, de que tu, se eleito, vai iniciar um processo de desconstrução muito grande do que está em vigor hoje. Eu estou errado nisso? Desconstrução administrativa, projetos, ideias e iniciar a implantar as tuas propostas do teu partido. É que é diferente. Eu quero tentar introduzir o que tu vais... Não, primeiro assim, que a gente vive numa democracia, existe muita coisa consolidada, né? Vou dar um exemplo de que a tua pergunta deve ter outra resposta agora, porque a gente desceu de Brasil, de mundo, sim, de PT para uma administração municipal, tá? É outra coisa, né? Então, por exemplo, o orçamento que eu vou pegar, todo prefeito vai pegar, né? O Estado de Direito brasileiro, as amarras, as leis e tal, eu vou pegar. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, de gastar até 54% com funcionalismo, todos vão pegar. Então, assim, não há margem para um prefeito, por mais radical que tu queira, né, que ele seja, enquanto prefeito, né, nós estamos falando de ideologia, de ataque ao PT. Agora, a administração, a gente tem que obedecer aquilo que as regras do jogo compõem. Né? Agora, por outro lado, por que eu acho que eu sou diferente? Por exemplo, eu vou citar Paulo e Fetter porque eu acho que eles representam o modelo que está aí. Né? Eu sou oposição aos dois, que para mim estão no mesmo bloco. Fetter tenta se apresentar como oposição, mas não é oposição. Né? Inclusive disputam ali, parece que são inclusive candidatos ao CREA, quem é que fez mais coisa, não é candidato à prefeitura. Eu acho que a democracia na Prefeitura de Pelotas ela tem um espaço muito pequeno. A participação da sociedade, né? A necessidade desses últimos prefeitos de deixar marcas na cidade, marcas físicas, é muito grande. Mas quem é que sofre com isso? É a periferia. Porque quando tu pega a Osório, para a Rua General Osório, uma rua importante, nada contra a General Osório, mas tu coloca lá da Dom Joaquim até a Dom Pedro, uma camada de concreto de 40 centímetros, com ferro e etc., esse dinheiro que foi colocado ali, onde já tinha calçamento, falta nos 42% de bairros e vilas que andam comendo poeira quando tem muito sol e barro quando tem chuva. Né? Bom, isso eu posso fazer diferente, inverter prioridades. Ah, mas não vai ter dinheiro? Tem, tanto que estão fazendo ali na Osório. Como é que não tem? O problema é a opção. Onde é que tu coloca isso? Onde não precisa ou lá onde precisa? Isso eu vou fazer diferente. Agora, por mais radical de esquerda que eu seja, entendeu? Eu não vou negar o Estado de Direito. Eu não posso negar o que a Prefeitura tem. Um funcionalismo que ganha 70% não chega ao salário mínimo. Né? Não há milagre nisso. Eu vou fazer um esforço tremendo para mudar isso em 4 anos, mas não posso aqui
oferecer coisas inexequíveis, coisas fantásticas. O senhor teria, então, uma visão, provocando um pouquinho até de concordância com o que vem acontecendo nas últimas administrações em relação ao funcionalismo. Ou é o índice de inflação do reajuste, ou é reajuste zero, como também aconteceu no governo do Marrone, né? E a questão do piso salarial, essa coisa toda, que a gente sabe que, como o senhor mesmo falou, há regras que precisam ser cumpridas, os limites 54%, daí a pouco o orçamento está estrangulado e não pode recuperar a capacidade financeira do servidor. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, a gente não pode deixar de colocar, tá, no meu, por exemplo, quero mudar Pelotas, eu quero mudar as relações de Pelotas, eu quero mudar onde que vai os investimentos. Tá? E tem coisas que eu não vou bancar o irresponsável começar a dizer que vai haver uma grande transformação, porque inclusive esses que estão aí, isso tem que se deixar bem claro. Tá? Há poucos dias atrás eu vi uma ex-secretária da saúde aqui prometer um hospital regional. Agora, 20, 30 dias atrás, um investimento. Esses partidos aqui, aí já teve gente apoiando, então, os partidos lá em Brasília votaram a PEC da morte, que proíbe investimento público por 20 anos. Então lá eles votam que proíbe investimento. Chegar aqui, prometem na véspera de eleição obras. Como assim? Não dá. Então o que eu puder fazer de valorização do serviço público, de inversão de prioridade, de atacar essa onda que existe de criminalizar a política. Política é um caminho que a gente tem que seguir, é tão necessário quanto oxigênio. Ninguém organiza uma cidade sem política. Né? Agora eles se associam a isso, como se fosse possível negar a política, negar a necessidade da coisa pública. É importante a gente frisar o seguinte, ó, eu não tenho nada contra a iniciativa privada, nada contra, mas há que se entender que a lógica do privado, e tem que ser assim, é a lógica da competição e do lucro. Se eu tiver um bar e o Zé Ricardo tiver outro bar, mesmo que a gente seja irmãos e nos amemos muito, nós vamos competir, porque se tu faturar muito no teu bar e eu não, o teu bar cresce, o meu vem aqui, daqui a pouco tu acaba com o meu. Então a competição ela é da lógica do privado. O setor público não. O setor público ele arrecada e tem que prestar serviço. Onde que se presta serviço? Pela lógica de Paula e Fetter, é onde já tem, onde não precisa. E as vilas e bairros de Pelotas estão abandonados, sim, e muito abandonados. E há 16 anos, eu tenho caminhado nas vilas, assim, o pessoal tem saudade daquele tempo em que a gente iluminava com reluz poste por poste. Eu passei há poucos dias aqui na Câmara o vexame de ouvir do secretário, Osório, parece que era o nome dele, né? A seguinte frase: o nosso problema para recolocar a lâmpada é que nós temos 2 caminhões. Um está estragado e o outro é muito moderno, é de outra secretaria, o nosso operador não sabe operar. E aí as pessoas ficam 60, 70 dias para ter uma lâmpada num poste. Então, o sucateamento à coisa pública, deliberado, isso vai mudar. Isso vai mudar. Fortalecer a prefeitura, capacitar funcionários. Mas não vai ter dinheiro. Dinheiro a gente consegue de 2 formas, na minha opinião. Tá? Não é aumentando o imposto, não é taxando, como fez o Eduardo Leite, né? Criando taxas e mais taxas e mais taxas. Não é assim. Tu tem que demonstrar uma capacidade de endividamento mínima, tá? Não com engenharias contábeis, mas na prática. Tá? E tu tem que capacitar os teus funcionários para ir buscar dinheiro a fundo perdido. Agora vai na receita da prefeitura e pergunta há quanto tempo aqueles auditores conseguem ter um treinamento para se capacitar para quem entra dinheiro em Pelotas. Pergunta o que eles fazem desde Fetter para cá, com os 800 milhões de dívida ativa que tem. Vereador, mas tem muito dinheiro desses aí que não vai entrar, porque é verdade. Mas que seja metade, 400 milhões devem para a prefeitura. E não é dinheiro podre. 400 até pode ser. Não é empresa que já faliu. Não é aquela espuma do dinheiro público que a gente acaba negociando. É dinheiro que pode entrar, desde que tenha uma estrutura. Agora, para quem tem o discurso de que tem que privatizar,
que o Estado não funciona. Como é que eu vou acreditar nisso? Candidato. E aí tem a diferença. Eu me proponho a fazer o contrário disso. Oi. O senhor falou bastante agora há pouco sobre funcionalismo público e eu estava lendo o seu programa de governo e quero trazer um pouco para a parte de educação também para falar do quadro de servidores, que acho que é o maior quadro da cidade, que é o de professores. O senhor fala no seu programa de governo, vou ler exatamente a expressão, em valorização profissional a partir de política salarial justa para os professores. Em nenhum momento, nas 67 páginas, eu encontrei qualquer citação ao compromisso de pagar o piso nacional dos professores. Tá. Qual é o seu compromisso com os professores? O senhor se propõe a pagar realmente o piso nacional que os professores tanto cobram? Tá, vamos com calma, porque esse assunto é muito palpitante aqui em Pelotas. Tá? Primeiro, quase todos os professores estão ganhando na justiça o direito ao piso. Primeira questão. Tá? Então é uma lei que está, digamos assim, sendo cumprida judicialmente, garantido o piso. Tá? Segundo, eu quero assumir aqui o compromisso, ou se quiser dar outro nome, pode dar. No primeiro mês de governo, assim que eu tiver definido quem é o secretário ou secretária da Educação, secretário ou secretária da Fazenda, eu quero sentar, abrir um cronograma de negociação com toda a forma de organização do servidor público, o SIMP, o SINSAPEL e outras, por diferenciações, tá? Para a gente estabelecer uma transparência nessa questão. Que aí entra, terceira questão, tu só paga se tu tem entrada de recurso. Tu não inventa coisas. Então, mas o servidor tem que enxergar isso. Ele tem que enxergar se esses 45%... Porque quando eu falei em engenharia contábil, o que se faz? Quando eu quero, por exemplo, eu tenho uma empresa, tá? Eu quero demonstrar que eu não tenho dinheiro, ou para pagar uma dívida, ou para dar aumento, eu faço o seguinte, eu coloco nas minhas contas tudo que demonstra que eu estou pagando muito. Mas aí eu quero ir num banco para pegar um empréstimo. Aí o banco me diz, tu tem capacidade? O que eu faço? Eu tiro tudo que eu posso para demonstrar que eu tenho capacidade de pagar. Essas engenharias, elas são muito comuns. E aqui eu vou dizer outra coisa que eu peço que depois vocês pesquisem isso. O controle que a prefeitura tem sobre essas questões. Onde é que estão os funcionários? Quantos são? Como é que o funcionário daqui foi para lá? Cadê a nota disso? Qual é o dinheiro que entra mesmo hoje? Qual é o controle que eu tenho na minha gestão? É absurdo o que acontece aqui em Pelotas. É absurdo. E eu falei antes e vou repetir. Como é que pode uma cidade como a nossa não ter uma forma eficaz, deixar prescrever dívidas e 800 milhões de dívida ativa estão aí? E cresceu. Eu tentei procurar essa semana na Fazenda, né, esses dados, mas acontece que essa coisa passou lá para a PGM, aí ficou mais complicado para mim, eu acabei não... Mas eu vou chegar aí desse dado. Eu ainda quero, antes de terminar a campanha, dizer o que cresceu, o que evoluiu essa dívida. Para a CE, sabe quanto é que a gente deve hoje? Eu acho que até a prefeita falou aqui. Né? Falou. São cerca de 100 milhões. Se não me engano. 160 milhões. Nós pagamos 600 mil reais mês para a CE, dessas luzes de poste da rua aí. Isso aí, em 12 meses, dá 7 milhões e 200, é isso? E em 4 anos, dá 29, 30 milhões de reais. Isso vai aumentando, isso vai aumentando. E a CE tá para ser privatizada, o que resta ainda de CE pública. E aí, no dia que os chineses, provavelmente, que já compraram as outras duas partes da CE no estado, comprarem essa parte aqui, eles vão comprar no dia seguinte vão bater na prefeitura. Aí não tem negociação com o governo do estado. Aí eu quero ver. Quer dizer, esses governos que estão deixando essa cidade se afundar, que fazem investimentos onde não precisa. Qual é a necessidade que tem de investir horrores em algumas regiões que já têm estrutura? Mas especificamente sobre os professores, deixa eu ver se eu entendi. Vamos ver. O senhor disse que então, pelo que eu entendi, como estão judicializando, estão ganhando na justiça, pelo que deu a entender pela sua resposta, o senhor vai deixar que siga nesse processo, porque vai ser algo natural deles receberem judicialmente. Não, eu disse que isso está acontecendo, foi o ponto 1.
E no ponto 2 eu disse que no primeiro mês, assim que eu tiver definido, o secretário de Educação, o secretário esse aqui, Fazenda, vamos estabelecer um cronograma para a recuperação disso. Mas eu quero que eles enxerguem, e não na palavra. Então, eu não posso prometer que eu vou fazer no primeiro, no segundo, no terceiro ano. O que eu quero mesmo é terminar os 4 anos com todos recebendo. E acho que vão. Porque aí tu cola no primeiro enxergar se pode ou não pode pagar. Eu quero saber assim, ó, qual é o limite, qual é o prazo que eu tenho. Porque é vergonhoso que ganha um professor aqui. Aliás, é vergonhoso que ganha praticamente todo o funcionalismo de Pelotas. Né? Isso não tem milagre. Não estou prometendo milagre aqui, mas eu estou tentando responder a tua pergunta. Muito do que tu está falando, assim, vou mostrar para eles a situação, né? Para eles, todos os prefeitos fazem. Isso, não. A gente, pelo menos quando senta na mesa de negociação, quando eles sentam na mesa de negociação, a gente acompanha já há vários anos aqui, a prefeitura diz, olha, eu não tenho, para baixo, eu não tenho como te dar. A situação, a realidade do município é esse, eu posso te dar, fazer isso. Tu vai lidar com isso. O SIMP, falo SIMP, mas falo todos os municipários, eles não vão simplesmente, ok, aceitamos esse cronograma porque a realidade da prefeitura está difícil mesmo, a gente vai ser solidário. Não, o SIMP naturalmente quer valorizar o seu representante ali, né? Tu vai lidar com isso, assim, né? Sim, com pressão, com né? Forte, com certeza. assim. Não vai ser muito fácil, nada fácil, na verdade. Assim, né? E o próprio professor que está aguardando para receber o piso nacional, ele vai ter paciência de esperar, por exemplo, o prefeito Ivan nos apresentou que lá no 4º ano eu vou receber o piso. O professor vai querer esperar até o 4º ano para receber, não vai querer. Mas sabendo quem falou em 4º ano foi tu, eu não falei. O senhor falou. Quem falou que eu vou sofrer pressão foi ele, eu sei que disso. O senhor falou que pretende até o final do seu governo. Se o senhor tiver um governo, são 4 anos. Até o final do seu governo, o senhor queria que chegasse essa valorização. O que eu quero que ao final dos 4 anos todos recebam. Agora, eu não disse que todos vão receber no 4º ano, que dá para fazer diferente. Não, eu nem tenho essa condição de dizer isso agora. Agora, ninguém vai dizer, vai tirar da minha boca, perguntando da forma que perguntar, que eu prometo que vou. Porque eu posso não cumprir isso. Porque pode ser que a receita, e nós vivemos uma pandemia, o pós-pandemia vai ser terrível. Tomara que não. Tomara que a gente consiga uma arrecadação tal que dê para a gente repassar, que esse 54% seja maior do que é hoje. Tomara. Eu quero muito isso. Quero trabalhar para arrecadar, quero trabalhar para que a Pelotas crie um ambiente de mais investimentos. Como arrecadar? Como arrecadar mais? Sem aumentar imposto, sem atualizar imposto. Quais os caminhos? Uma das coisas que a gente pode fazer, eu acho, é criar um ambiente de negócios melhor do que tem hoje. Para tu conseguir um alvará hoje em Pelotas, para tu abrir um negócio, é complicado em Pelotas. É muito complicado. Para tu resolver uma questão burocrática, mas aí o meu raciocínio que perpassa todo esse diálogo aqui é o seguinte: para que Féter Júnior e Paula vão modernizar uma prefeitura se o olhar deles não é esse? O SANEP, por exemplo, é vender o SANEP. Por exemplo, serviço essencial. A prefeitura, se o olhar deles é privado, para quê? Eu não, o meu olhar é diferente, é o contrário disso. Eu quero que a prefeitura funcione para atrair gente para cá, para que se desenvolva aqui, para que cresça aqui, para que renda bastante. Tem uma série de mecanismos, e eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu não posso deixar de dizer. O meu programa de governo, ele foi elaborado não por mim, nem pela minha linda experiência, pelo meu conhecimento fantástico de economia, mas por 14 grupos de pessoas. E a ordem era, não coloquem nada que soe como promessa que não possa ser feita. Tá, quero fugir disso. Não vou inventar nenhuma coisa mirabolante, nenhuma obra faraônica, nem algo que deixe uma marca, nenhuma redução de tarifa fantástica, porque eu sei que a coisa não é assim. Eu sei que a coisa é mais complicada, né? Então, mudar, sim. Mudar, democratizar essa cidade, inverter prioridade, investir o que der onde precisa, fazer formas criativas de emprego e renda, por exemplo. Tá? Uma coisa que já existe, tá? Não é nenhuma invenção isso aqui, em vários lugares existe. Tá? Frentes de trabalho. Então, Ivan, como é que tu vais fazer para canalizar valetas, por exemplo? Isso está me ocorrendo agora, esse exemplo, né? Olha, tem uma forma muito simples de fazer isso. Muito simples. Desde que tu tenha isso como algo que precise, que seja necessário, que seja orientação
política do governo. Tu vai numa vila, tu consegue um espaço lá, tu coloca areia, brita, cimento, ferro e uns moldes para fazer, e uma orientação técnica que a prefeitura já tem, vão produzir tubos. Aí quem é que vai fazer isso? Os funcionários da prefeitura? Não. Tu cria trabalho emergencial, contrata, ajuda, pede para o Cine te ajudar a contratar um número X de pessoas desempregadas que vão ficar ali um tempo. Onde é que tu vai botar esses tubos? Ali. Isso diminui o custo com a saúde. Isso cria uma condição das pessoas terem um pouco de dignidade. Isso eleva a autoestima. Isso leva as pessoas a se desenvolver em vários aspectos, inclusive econômico. Então, assim, outra questão fundamental eu dizer aqui, que eu não quero perder a oportunidade, embora vocês não tenham me perguntado. Hoje, acontece um fenômeno, tá, que é o seguinte: essas coligações enormes, tá, elas ocupam secretarias. Cada secretaria vira um feudo, uma mini prefeitura. Dali que sai o dinheiro para os partidos, sai o vereador que vai concorrer na próxima, dali que sai o fortalecimento. Essa secretaria, ela não tem interesse nenhum que a outra dê certo, em contribuir com a outra. Isso vai acabar. Isso a gente tem que fazer que uma secretaria de educação dialogue com o saneamento, que o saneamento dialogue com a assistência social, que a assistência social dialogue com a saúde, e assim por diante. Nós temos que olhar a cidade, não olhar uma mini prefeitura, né, porque tem alguns interesses particulares. Mas como fazer isso, candidato? Por exemplo, o PT está concorrendo agora, o seu partido, com chapa pura. Não conseguiu formar a frente de esquerda que tentou articular, passou mais de um ano em conversas, reuniões de diversos partidos, não conseguiu articular essa frente de esquerda. Certo. Então o PT está isolado numa chapa única, como todos os outros partidos de esquerda também ficaram, certo. Quase ninguém coligou. O senhor se elegendo, 1º de janeiro, o senhor vai ter que sentar e conversar. E essas conversas envolvem todo partido que é espaço no governo. O senhor vai sentar lá, vamos dizer, com o PSOL, com o PSB, enfim, vai a secretaria tal para fulano, a tal para Beltrano. Como fazer esses partidos também, vão ter as suas secretarias, como fazer que essas secretarias não virem feudos e que esses partidos também não queiram ganhar espaço com o trabalho da sua secretaria? Como é que o senhor convence isso? Tá, são duas questões. Primeiro eu vou falar em algo que tocasse aí, que eu acho importante a gente falar também. Houve uma mudança na legislação que uma das consequências foi essa proliferação de candidatos, recordes em tudo que é lugar. Tá? Que eles proibiram as coligações proporcionais. Então vários partidos raciocinaram assim: se eu não tiver um candidato a prefeito, a minha chance de eleger vereadores vai diminuir. E isso distanciou muita gente. Tá? Em cidades que têm 2 turnos eu não vejo problema. Tá? Eu acredito, com todo respeito, que no campo mais de oposição, eu acho que eu vou chegar no segundo turno. Uma opinião minha, com todo respeito. Né? E vou contar com o apoio desses aí que tu falaste. É a minha sensação, meu desejo, pelo menos. Tá? E se for um outro, eu vou estar lá apoiando. Contra esse modelo representado por Fetter e Paulo, especialmente. Mas que tem uma série de partidinhos aqui, se também aconteceu a mesma coisa do outro lado. A Paula tinha 14 partidos. Hoje, quantos tem? 7? Metade? Né? O Fetter, que eu achei que vinha pelo discurso Bolsonaro, né, colocou um vice, que é de meio de centro, meio de esquerda, e acabou que 2 identificados com Bolsonaro não saísse fora daquela discussão ali. Esse fenômeno aconteceu em todo mundo, não foi na esquerda. Agora eu vou partir para a segunda parte da resposta que tu falasse, da tua pergunta. Como fazer isso? É simples. Basta que uma secretaria não seja secretaria do partido X ou Y. Não está proibido coligar. Se eu chegar no segundo turno, eu vou sentar sim com o PDT, com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, né, e algum outro partido, PCO, enfim. Agora, a Secretaria da Educação não vai ser do PT. A Secretaria da Saúde não vai ser do partido XY. Não tem essa, eu vou colocar o meu partido lá a governar. E isso aconteceu muito em Pelotas. E aí tu acaba. Os partidos que coligarem vão ter que estar na prefeitura, em várias secretarias. E não assim como vulgarmente se chama em política de porteira fechada. Tu põe o secretário bota o partido ali para dentro. CCs, etc. Aí quem é que vai ser o candidato a vereador, as contribuições partidárias, olha lá é a secretaria do partido tal. Né? Isso é simples de resolver. Basta tu evitar que isso aconteça. Tu já eu preciso que tu escolha um número de 1 a 7 para a pergunta do eleitor. De 1 a 7? De 1 a 7. Vamos na 3.
Meu nome é Eva, eu moro há 13 anos aqui na Vila Princesa, na Rua 7. E é horrível de morar aqui, porque não dá, dia de chuva é horrível. E ninguém faz nada pela gente. A gente sofre e tem que aguentar. A gente reclama daqui e dali, um empurra para o outro e não aparece ninguém aqui para dar uma mão, para dar uma ajeitada na rua aqui. É muito brabo assim, a gente tá num lugar assim, abandonado. E o nosso posto de saúde também não tá sendo legal. Bastante paciente, né, que vão para lá, mas é mal atendido. Muito mal atendido a gente nesse posto. O que o senhor faria por nós aqui na vila, candidato? Que a gente pretende a votar, né? Mas a gente quer melhoria, porque senão não adianta. Dona Eva, eu tive agora ali na Vila Princesa e quero contar duas coisas antes de responder. Primeiro, quando a Vila Princesa não tinha água, tá, e foram lá no meu gabinete, vereador, aí eu aproveito para dizer, nenhum vereador administra a cidade, o vereador não põe água, nem calçamento, nem nada disso. O vereador fiscaliza o orçamento da prefeitura, representa a população e faz algumas leis. Mas o que eu fiz? Eu fui lá na Vila Princesa, de casa em casa, nós paramos a BR, criamos um movimento e o SANEP se viu forçado pela mobilização a colocar água na Vila Princesa. Tive uma participação importante nisso. Agora tive lá, sabe o que está acontecendo na Vila Princesa? A Ecosul, que cercou a cidade, e esse também é um fator que faz com que muita gente não venha para Pelotas, porque fica caro. Quem tem que sair ou entrar de Pelotas toda hora, por transporte, por busca de matéria-prima, etc., isso dificulta, né? E esses partidos aí apoiam esses modelos de privatização de estradas. Isso é outra questão que eu sou contra, sempre fui contra. Mas eu fui lá agora, a Ecosul construiu um viaduto ali, que passa na BR ali por cima e tal, e iluminou. Sabe o que está acontecendo lá agora? Quando acende a luz do viaduto, falta luz na Vila Princesa. Tem gente com criança deficiente lá, tem gente com problema de asma, que tem que torcer para que quando acenda a luz, já fomos na CE, já fomos... Mas o que essa senhora disse, a dona Eva, e agora então eu vou entrar na pergunta dela, foi exatamente o que eu disse aqui. Ela disse exatamente isso. Os bairros de Pelotas estão abandonados. A gente vai inverter isso. O que eu disse com relação à pavimentação? Outro dia foi a RBS me entrevistar e me perguntou sobre mobilidade urbana e eu disse, olha, para mim mobilidade urbana é uma pessoa sair daqui a pé até a parada de ônibus e não ter que ensacar o seu sapato para poder chegar lá no barro. Ou num dia que estiver muito quente, não ter que se encerrar em casa para a poeira não morre de calor, criança, todo mundo, porque senão vira uma sujeira. Isso é mobilidade urbana. Esses asfaltos que se coloca 3, 4 vezes um em cima do outro, nós vamos colocar lá na Vila Princesa. Nós vamos criar uma situação onde a população da Vila Princesa tenha, por exemplo, uma coisa que é simples de criar, barata de criar, um aplicativo onde, assim como se faz com Uber hoje, tu bota 3, 4 tecladinhos ali, o carro para na porta da tua casa, te leva onde tu quer, tu sabe por onde ele vai, tu controla o itinerário dele, tu sabe quanto é que custa e não precisa nem tirar dinheiro do bolso. Por que não fazer um aplicativo, que a gente está chamando de bairro vivo, onde a pessoa lá do bairro vai ter um acesso direto na prefeitura para dizer, olha, nosso problema aqui é esse, ó, faltou água, ou tem um cano estourado, ou valeta. Quando chega um certo número daquilo ali, a prefeitura se vê obrigada a fazer. Tu não tem que fazer como o SANEP faz hoje, por exemplo, de um carro verificar se tem um problema e depois vai o caminhão. Com a tecnologia que existe hoje, tu pode fazer com que o cidadão que mora em bairro ele tenha uma relação direta com a prefeitura. E isso a gente vai fazer na Vila Princesa, em todos os bairros da cidade. Eu queria voltar à questão das mini-prefeituras nas secretarias, candidato, da partidarização, vamos dizer assim, né, de vários segmentos da administração. O senhor está cumprindo seu 7º mandato, 26 anos, vai encerrar aí, né, e certamente viu muita coisa,
muitas delas até com a presença de jornalistas, né, ao longo desses muitos anos aí. Viu muitas coisas, sabe de muitas coisas e outras também que não sabe. A relação com o poder legislativo, caso o senhor venha a ser prefeito. Eu estou dizendo, o senhor poderá concordar ou não, o senhor sabe, há muitos e muitos governos que existe o troca-troca. Partidarização, olha, a secretaria tal vai ser com o partido dos bigodudos e lá tem 15 cargos e o vereador vai ser obrigado a votar no projeto da prefeitura. Como é que o senhor vai tratar essa relação executivo, legislativo, com a experiência e conhecimento que o senhor tem e sabe de como as coisas funcionaram e funcionam? Vou ampliar um pouquinho a resposta. Eu não vou assumir compromissos com nenhum empresário que preste serviço continuado com a prefeitura. Vou começar respondendo diferente, porque isso amarra o prefeito. E também não vou oferecer meio cargo para nenhum vereador para ele votar em algo lá. Mas a partir do momento que a dona Eva, por exemplo, confiar na prefeitura, a partir do momento que os bairros tiverem uma compreensão democrática, eles vão para cima. Isso nós já experimentamos em Porto Alegre, ficou conhecido como orçamento participativo. Foi reconhecido internacionalmente. Hoje é muito mais fácil, graças à tecnologia, a gente ter uma relação direta. Isso não significa que não vai passar pela Câmara. Por quê? Porque a regra é essa. Sim. Eu não vou, voltando àquela frase lá do... Por mais revolucionário que seja, eu não estou propondo uma revolução em Pelotas, estou propondo um governo de esquerda, propondo um governo popular, um governo voltado para quem precisa. É isso que eu estou me propondo a ser. Né? Mas essa relação com os bairros, com os moradores de bairro, com os moradores não incluídos, com os trabalhadores organizados, né, tem que ser maior do que esse troca-troca da Câmara. Hoje não existe isso. As pessoas vão lá para a Câmara, inclusive, para isso. Vão lá para pedir. E eu tenho muito orgulho dos meus 28 anos de vereador. Mas muito orgulho. Eu sempre fui um vereador de opinião. Tá? Quem gostou, gostou. E vota em mim de novo. Eu me candidatei várias vezes, me elegi sempre. Jamais eu dei uma porta, uma carga de caçamba, uma aposentadoria, uma vaga num hospital, né, de chegar lá no pronto-socorro e dizer, olha, eu quero que aquele ali passe na frente daquele porque aquele é meu eleitor, porque eu conheço ele. Nunca fiz isso. Eu tenho postura, tenho opiniões e quem concorda com elas, bom, me eleja como representante. Então, assim, ó, respondendo a tua pergunta agora de forma mais sintética, esse troca-troca aí não vai ter. Eu prefiro perder uma votação na Câmara do que oferecer tantos CCs lá para ficar com... Isso está fora da minha, pois é, vereador, perspectiva. No mérito, é um discurso que ninguém acho que seria contrário a um discurso de não haver essa negociação. Mas da mesma forma como nós perguntamos para o candidato que esteve aqui ontem, o discurso, a intenção é ótima, perfeito. Mas como convencer os vereadores, como convencer os partidos a não agir dessa forma? Porque a gente tem, por exemplo, o governo federal agora se elegeu de uma forma que não vamos negociar, não vamos ceder cargos, vamos trabalhar com a pressão popular, porque o que for bom vai ter que passar. A gente sabe que não funcionou. Não funciona assim. São raros os exemplos de algum parlamento que, na boa vontade, porque o prefeito tem um discurso legal, nos chamou para conversar, aprova. Sempre tem essa contrapartida. Vamos combinar uma coisa. Por que com o senhor seria diferente? Vamos combinar uma coisa. Eu escolho minhas respostas e tu escolhe as tuas perguntas. Da onde que tu viu o Bolsonaro dizer que ia usar pressão popular contra... Onde é que tu viu isso? Ele disse que tinha um apoio popular, ele sempre disse que o que for bom... É diferente ter o apoio popular e muitas coisas funcionaram por um projeto de direita. Muita gente lá, muita gente, muito neoliberal. A votação, por exemplo, vamos pegar aqui, para onde é que foram os votos do PSDB, que tinha uma força enorme no Brasil? Foram para o Bolsonaro. Se aliaram nisso. E esse apoio se traduziu lá, não precisou o Bolsonaro fazer troca nenhuma. Ele teve apoio já na eleição. O Alckmin fez 6%, o PSDB, que era o segundo maior partido do Brasil. Apoiaram ele.
Mas eu nunca vi. Eu estou falando de organização popular. Não me confunde com esse Bolsonaro, com esse jeito de governar que não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. não. É só a relação. A relação executivo e legislativo. Então tu está perguntando como é que eles vão aprender? Aprendendo. Que o Bolsonaro foi pro Centrão, se entregou pro Vão Centrão. aprender. Bom, eu não vou me entregar nem para Centrão nem para Centrinho. Eu vou organizar. Eu organizar não. Eu vou chamar a população organizada e dizer para eles: olha aqui, ó. Eu posso fazer isso, mas vocês têm que pressionar os vereadores. Mas, Ivan, Se não for possível isso, bom, Ivan, paciência. Sim, mas aí 30% da população organizada hoje não quer olhar para o rosto dos políticos em Pelotas. É verdade. E quanto tempo Mas para isso não- mudar, pra mas mu- pra mudar isso? Isso não significa que não possa mudar. Eu não me confundo, sinceramente, com um político de direita, com essa troca-troca. Jamais, nem no governo do meu partido, nunca entrei nenhum secretário para me dizer, olha, eu preciso colocar este ou aquele. Nunca. Mas de jeito nenhum. Então, assim, ó, eu tenho uma história nisso. Agora, o Bolsonaro, durante aqueles 7 anos, já que tu fez, o Bolsonaro também. Bolsonaro, durante os 7 mandatos dele, era rachadinho, enriqueceu ele e a família toda. Então, assim, ó, eu não vou escolher tuas perguntas, mas não me compara, me acha outra para fazer uma comparação. Não se trata de uma comparação, é só porque a gente pensa na questão da governabilidade. O senhor até conseguir esse processo leva um tempo. Nesse meio tempo, com até o senhor certeza. conseguir convencer a população, para a população se mobilizar, para pressionar os vereadores, para os vereadores disserem, não, Acabou o estamos mandato. junto, acabou, vamos junto com o Ivan. Até isso, daqui a pouco se passaram 4 anos, o senhor não governou. O senhor não conseguiu apoio dentro da Câmara para passar projetos que tá são sendo- necessários para mudar a estrutura de uma Está cidade. fazendo como o senhor muita pretende. oposição ao meu governo nesse momento, Vinícius. Não vai levar tanto tempo. Tem confiança de que consegue? Não, acho que em Porto Alegre a gente conseguiu, a gente pode conseguir aqui também. Eu acho que é um... Cara, tu resgatou aqui o orçamento participativo? Isto. Vai resgatar isso de novo? Um outro Sim, modelo com certeza. mais atualizado? Não precisa Não, atualizar? tem que atualizar. E eu acho que passa por organizar a prefeitura, passa por colocar tecnologia. Quero fazer uma outra referência aqui. Hoje estaria mais fácil? Muito mais fácil. Mas milhões de vezes mais fácil. Mesmo com o engessamento que a legislação determina. Mas muito mais fácil. Mas hoje tudo é mais fácil. Basta que a gente olhe para aqueles que tem que olhar. Olha o que era a gente comprar alguma coisa. A tecnologia hoje... Então, se tu tiver o olhar público, olhar para a periferia... Quem é que não tem o celular hoje, por exemplo? Ontem eu visitei o reitor eleito aqui da universidade, tá? E com isso não estou dizendo que ele vai apoiar este ou aquele. Mas qual foi a conversa, tá? Até eu exagero nisso. Eu quero, no meu governo, a universidade, isso é um exagero meu só para demonstrar o que eu quero dizer. Eu quero a Universidade Federal e a Católica e quem mais, dentro da prefeitura. E a prefeitura dentro da universidade. O senhor perdoa. O senhor está concordando com o vereador Anderson, que diz que o reitor manda na prefeitura? Não, querer dentro não vai mandar. Não vai mandar porque a lei não permite, né? Mas o que eu estou querendo dizer com essa expressão exagerada aqui? Que a gente pode se valer de uma estrutura fantástica, que tem um orçamento quase igual ao da cidade, que tem um contingente imenso, que cresceu uma barbaridade. A presença da UFPEL, só da UFPEL, na saúde de Pelotas é incrível. Olha o que o hospital da FAO faz. Olha os postos de saúde da universidade, olha a quantidade de estagiários. Isso eu vou aumentar muito. E aí tem faculdade de computação, por exemplo. Eu quero que me ajude a modernizar a prefeitura, a criar essas relações rápidas, que hoje o mundo é assim, qualquer criança sabe lidar com tudo isso. A nossa prefeitura é um atraso, mas é um atraso deliberado, não há interesse. E é por isso, isso aqui, ó, deixando bem claro, eu tenho um apreço grande pela figura humana da Paula, tenho um respeito enorme pelo Fetter Júnior, já tive relações com ele, até ocupei a prefeitura uma época, ele era o prefeito. Não lembro porque ele teve que se afastar, eu estava na presidência da Câmara e eu ocupei a prefeitura, né? E nunca tive. Agora, o projeto deles é anti-periferia, é anti-povo, é a favor do mercado, é uma opção, não se trata do caráter de cada um, não se trata de vontade, né? Se trata de que eles escolheram esse caminho. E esse caminho está levando o mundo a uma concentração de renda que nunca existiu. Hoje,
sei lá, 10 famílias são donos da metade da riqueza do mundo. No Brasil é a mesma coisa. E daqui a pouco as cidades vão ser assim também. Porque tu vai investindo onde não precisa, onde já tem. Bom, e a periferia é cada vez mais pobre, cada vez mais pobre. Nós queremos inverter isso. E acho que o mundo começa a acordar. Acredito que esse Trump vai, que é um que capitaneia isso no mundo, essa selvageria, né? esse apartheid brutal, essa xenofobia, uma política racista, de separação dos pobres, de fazer um muro para um país não poder entrar no dele, que ele está fazendo. Né? No Brasil se vê coisas terríveis, o próprio planeta está ameaçado por conta dessas. Né? Agora, se nós olharmos para a festa que os chilenos fizeram agora, nas ruas, desmanchando uma constituição feita numa ditadura, aliás, desmanchando não, se propondo a fazer outra. A Bolívia resistiu a um golpe, uma unidade da esquerda maravilhosa. A Argentina, nós vamos ter no Brasil também. E aí eu quero dizer que essas eleições, para além das questões locais que nós estamos conversando aqui, ela vai, em Porto Alegre já estamos vendo isso, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ela vai preparar as bases para uma varredura desse pensamento fascista que assolou o Brasil. Tem gente que está arrependida. Tá? E aí nós temos que fazer uma diferenciação entre quem votou no Bolsonaro, que votou, muita gente votou, como votou no Fernando Henrique, depois votou no Lula, depois cria-se essas mágicas na televisão, esses discursos fantásticos, né? Essa criminalização de alguns e tudo é válido para outros, né? Essa manipulação de massa, né? Mas as massas estão acordando, a gente vai voltar. O senhor diria que grande parte da votação do Bolsonaro ela foi dada num voto contra o PT, contra o candidato, contra o PT, não contra Fernando Haddad propriamente dito, mas contra o PT. E transferindo para o âmbito local, o senhor acharia que poderia ser o representante desse voto anti-Paula, anti-Fetter, anti o sistema, antes dos 16 anos? A segunda parte eu já disse que sim, tá? Mas respeito demais os outros aí, eu adoro, inclusive, pessoalmente, assim, tenho um apreço muito grande pelos que estão concorrendo e tal, né? Mas eu acredito que pela minha experiência, pelo tempo que eu já tenho, pela visibilidade e tal, eu acho que eu posso sim representar no segundo turno esse candidato. Acredito nisso, né? Sem nenhum demérito, sem nenhuma palavra contra, né? Esses que se propuseram a concorrer comigo. Agora, em relação à tua primeira parte da pergunta, a criminalização não foi só contra o PT, foi contra a política de um modo geral. O que fizeram com esse país foi algo assim absurdo. Conseguiram colocar uma pessoa, tá? E os grandes grupos econômicos que financiam a grande mídia, que eu já citei inclusive aqui quem são, tá? São os grandes bancos que pegam dinheiro de uma pessoa e pagam uma miséria. Aí quando eles emprestam para alguém, aí eles cobram o mundo, não produzem nada, estão tomando conta e se associam. Aqui no Brasil, para derrotar um projeto popular, eles ou parte se associou com esse fascismo, né, e outra parte foi, inclusive, criminalizada. Se criou um clima de ódio, inclusive, que não existia, se valeram de aproximações grotescas, né, se criou um clima antipolítica, né, mas as coisas passam, né, assim como a pandemia vai passar, isso também vai passar. Candidato, eu quero trazer para um tema bem local aqui, que infelizmente passa governo, enfim, passou pelo governo PT, passou pelo governo Bernardo, Fetter, Paula, e não se chega a uma solução que é a questão do saneamento em Pelotas. O senhor há pouco falou não foi mutirões a palavra que o senhor usou exatamente para trabalhar frentes de trabalho nos bairros, pois é. Mas a Pelotas tem esse problema grave de saneamento, valeta a céu aberto, enfim, não consegue universalizar o esgoto. Toda vez que vai para a Câmara alguma proposta que os governos apresentaram recentemente de PPP, ela é barrada. E os governos todos argumentam que sem uma PPP, sem investimento privado, Pelotas não tem capacidade de universalizar o esgoto, pelo menos um curto ou médio prazo, que isso se prorrogaria por mais 15, 20 anos. Como é que o senhor enxerga essa questão e como fazer a universalização do esgoto a curto prazo sem investimento privado? Tá, eu não sei o que tu chama de curto prazo, mas eu te garanto que existe um trabalho feito técnico por engenheiros do SANEP. Tá, eu até digo o nome do engenheiro que inclusive acho que chefiou isso, Arnaldo. Em 9 anos,
sem aumentar, sem criar taxas, sem aumentar a água, que aliás é uma coisa que foi estranho nos últimos períodos agora na pandemia. Estranho, algumas cobranças que a gente vai ter que ver isso aí, o que houve, né? Teve uns pulos de cobrança de água estranho, mas não é essa a nossa questão. A nossa questão é possível sim, os técnicos do SANEP, engenheiros do SANEP, têm um trabalho enorme, volumoso, que demonstram que em 9 anos, sem criar novas taxas, sem aumentar as taxas atuais existentes, universaliza o esgoto em Pelotas. Isso é perfeito. Esse discurso de que sem dinheiro privado não é possível, isso é um discurso anti-Estado. É um discurso, bom, o Estado não funciona. Então o que faz? Eles jogam uma casca de banana, aí depois te acusam de cair. Primeiro, desfaz tudo que é público. Aí quando não está funcionando, não, agora nós vamos ter que privatizar. Mas quem é que não fez funcionar? Esse raciocínio, e eu faço um apelo, sei que isso aqui tem muita audiência, para escolher tanto o vereador quanto o prefeito nessa eleição, olhem o que ele pensa do que é público e do que é privado. Se quer entregar para o privado, não vota, porque o cargo é público. Eu acho muito estranho que quem se propõe a administrar coisa pública, a principal bandeira é desmanchar o que é público. Ou então que vá ser empresário, tem espaço. Nos países da Europa, os países mais desenvolvidos, os países que melhor funcionam, o Estado é forte. Não é só para cobrar imposto, o Estado é forte para devolver serviço. Os países do centro da Europa, ali, as coisas funcionam e o Estado é forte. Os funcionários públicos são numerosos, ganham bem. Porque é o público que garante que aquele serviço não é para o bolso de alguns, do proprietário, que às vezes nem é daqui. A telefonia, por exemplo, nós tínhamos a CTMR, que aqui era aqui bem pertinho do Diário Popular, tá? Se não fizesse, não vai modernizar. Por que nos países que não privatizaram é tão moderno quanto o nosso? Se usa esse discurso para privatizar. A privatização nem sempre é por pura maldade, nem sempre é por corrupção, às vezes é. Não estou insinuando nada, por favor, não venham dizer que eu estou ensinando que a prefeita está... Não. Mas às vezes, para que serve a privatização? Entra um dinheiro rápido, dá um fôlego para o meu governo. Depois fica o dono da empresa lucrando. Mas o povo se ferrando. Mas qual vantagem, por exemplo, um governo teria se existe, por exemplo, um projeto de SANEP público que conseguiria fazer, como o senhor disse que existe, que haveria essa capacidade. Que vantagem um governo teria, por exemplo, de tendo esse projeto que já dá para começar a aplicar, vamos dizer, amanhã, não fazer para defender uma PPP dizendo que essa é a única alternativa? O governo, em tese, só ganharia. O prefeito, em tese, ele se perpetuaria no poder, digamos assim, porque foi quem resolveu o problema histórico de Pelotas, que é o problema das valetas. Por que o governo não faz isso? A curto prazo, pode até ter razão. No curto prazo, eu vou te contar a Uruguaiana. Eu fui lá olhar. Eu e o ex-vereador Beta Z3. Fomos lá olhar. Foi privatizada a água lá. A Odebrecht comprou. Primeiro dia, eles desmancharam o asfalto da cidade toda. Aliás, era para fazer de forma a recuperar o asfalto, não recuperaram. Qual é a condição que tem uma prefeitura pobre de enfrentar uma grande empresa internacional? Eles vêm, compram, resolvem o problema, mas mais do que resolver o problema, eles resolvem a lucratividade de um serviço contínuo, dia e noite. Vender um bem essencial. Essa nossa conversa aqui, ela tem um problema de origem. A água jamais poderia ser objeto de lucro em nenhum lugar do mundo. Uma coisa é refrigerante, aí tu pode ter lucro, toma quem quer. Cerveja, líquidos, também outros. Agora, água, eu não aceito isso. Então, a vantagem para o dono da empresa e para o prefeito que fez aquilo imediata, é boa, dá uma sensação. Sabe o que eles fizeram na Uruguaiana? Foi muito engraçado até, se não fosse trágico. Eu vou arredondar os números só para a gente se entender. Claro que não são esses números, tá? 1 litro d'água custava R$1, tá? Na média, só para a gente se entender. Muito bem. Nós vamos baixar. A Odebrecht chegou, nós vamos baixar para 80 centavos. Oba, baixou. Só que agora cada um tem que começar a pagar a partir de 2 litros. 1,60. Baixou o litro, mas a forma de cobrar
quase que dobrou o valor. Aumentou 60%, ou aliás 80%. Esses mecanismos, e ai do gerente daqui, que pode ser a melhor pessoa do mundo, do universo, que não mostrar para o dono da Odebrecht, que mora lá em Miami, só fica olhando os gráficos lá, que ele não mostra um lucro aqui em Pelotas, ele vai para a rua. E aí, essa empresa que privatizou aqui, pela lógica do serviço e não pela maldade do gerente, ele vai botar água onde vai ter lucro. Ele não pode botar água onde não vai ter dinheiro, porque ele vai falir, ele vai para a rua. A lógica é outra. A lógica do serviço público é prestar o serviço de água. A lógica do privado é lucrar com a água. E se lucra onde tem dinheiro, onde não tem, não lucra. Então, por exemplo, agora querem privatizar os Correios, por exemplo, tá? Eu fico pensando, o tempo que vai levar uma entrega, se for privatizado, de algo num lugar distante. Evidente que a empresa privada vai deixar acumular para valer a pena entregar várias lá e depois voltar o carro vazio. Não vai. O Correio não. O Correio é público, ele vai, uma caixinha só vai ter que levar lá e acabou o assunto. Então, o público é para atender a todos. O privado é para atender o dono. Até atende. Mas o centro do privado é a lucratividade e a competição. Do público, não. Então, eu sou contra. E sem contar na questão de fundo, que eu acho que água jamais deveria se prestar a isso. Serviços como recolhimento de lixo, água, energia elétrica, isso tem que estar na mão do Estado. Eu penso assim, tem que estar na mão do Estado. Bom, alguns serviços não tem como, não dá, não tem, a realidade é diferente. Então, por exemplo, transporte público, tá? O que tem que fazer? Tu tem que controlar bem as empresas, mas tu não vai comprar dezenas de ônibus, né? Então, por exemplo, vereador, o que tu vai fazer no transporte público? Já que tu tem esse raciocínio tão público assim, tu vai comprar uma empresa? Não. Se eu pudesse, até montaria uma pequena empresa pública, uma pequenininha, para ter parâmetro, para não deixar o empresário dizer que o custo dele é esse. Porque o transporte, só para ver melhor o que eu estou dizendo, assim, para as pessoas entenderem melhor. O transporte... Você ainda tem que responder uma pergunta de um candidato. Desculpa. Né? Então já estou me estendendo muito. Senão nosso tempo vai estourar. Certo. Por favor, um número de 1 a 7 para a pergunta do candidato. 3 de novo. 3 de novo. Sou Tony Sec e a minha pergunta é: o transporte coletivo de Pelotas foi seriamente afetado pela pandemia, uma drástica redução de usuários. Isso causou a demissão de motoristas e de cobradores. Além disso, a população reclama da falta de fiscalização, da falta de horários e também do preço muito abusivo, que hoje é R$4. Eu gostaria de te perguntar, você teria coragem de reduzir o preço da passagem e de cobrar mais qualidade? Eu ia falar exatamente disso. Tu vê que o que o Vinícius está fazendo contra mim, o sorteio que está me ajudando. Brincadeira, Vinícius. Vinícius é um excelente repórter, faz a política de cobertura da Câmara de forma muito séria. O transporte coletivo, ele funciona de forma simples. Simples de dizer, difícil de executar. Tá? Não é uma coisa fácil. Mas tu tem que saber identificar quem é que anda no ônibus e paga. Não é quem anda, porque tem uns que andam e não pagam a roleta ali, né? O aposentado, o maior de 65, o portador da carteirinha de gratuidade, uns paga metade. Então tu tens que saber, e não é do início ao fim, tu tem que saber por períodos. É mais complexo. Né? Tem até uma sigla, índice de passageiros por quilômetro. Tá? Tu tens que saber identificar isso, e depois tu tem que ir lá no serviço e identificar quanto é que custa isso. Quanto é que custa sair um ônibus aqui do Guanabara, ir lá na Sangafunda, outro vai lá na Vila Pérez, outro vai lá na Governaço, outro vai lá no Retiro. Quanto é que custa o sistema? E aí tu faz esse cálculo e divide por aqueles que pagam. Então tu tem dois cálculos que, se tu não tiveres uma secretaria de transporte bem estruturada, tu fica nas mãos do empresário. Ele vai te dizer, olha, o meu custo aumentou, o meu custo está não sei quanto. A inflação setorial da borracha, do diferencial, do equipamento, do não sei o que, está fazendo isso. Então tem que somar todos os componentes do custo, desde o salário do cobrador, do motorista, da oficina,
a depreciação da frota, quanto tempo um ônibus vale isso e depois já vale aquilo, né? Então tu tem que ter controle. Então, respondendo ao Tony Sec, se eu tiver uma secretaria forte, e pretendo ter, tá? Aí eu vou ter um cálculo real de passagem de ônibus, né? Hoje, para mim dizer que o ônibus deve ser X ou Y, 4,30 ou 3 ou tal, eu teria que mostrar isso. Porque esse valor não é um valor que tu tira politicamente de algum lugar. E aí, conforme eu estava respondendo antes, coincidiu com a pergunta do candidato Tony, o transporte, ele necessariamente vai ser executado por empresas privadas, porque não tem ônibus da prefeitura. Até seria bom, como Porto Alegre tem a Carris, porque aí tu tem um parâmetro. Mas o que o empresário está dizendo não é o que a minha empresinha aqui mostra. A depreciação, os custos, né, os pneus, o combustível, o desgaste e tal, é outra coisa. Se tivesse melhor, nem isso, né? Mas se tu tiver uma equipe de engenheiros, uma equipe de técnicos que saiba fazer esses dois cálculos, tá? Quanto é que custa o sistema? E quantos andam para a gente poder calcular então o valor da passagem? São duas coisas que tem que fazer, né? E aí então tu consegue fazer um serviço público e não deixar nas mãos das empresas. Tu tem que punir e não pode ter amarra com elas. Não pode ter contribuição para a campanha, tá? Tu tem que ter a consciência que foi assinado um documento, uma prestação de serviço público. Quem faz todo o planejamento é a prefeitura, não é a empresa. Todas as paradas, os horários, a lotação, o cálculo da tarifa, isso é a prefeitura que tem que fazer. Não pode o empresário dizer, como acontece hoje. Eu tenho agora, infelizmente não pude, né? Eu tenho um grupo aqui da colônia que me diz o seguinte: olha, tá muito bom essa coisa que fizeram aqui, mas tem dias que o ônibus não aparece. E aí, fiscalização, que o Tony falou, tem que ter uma fiscalização rigorosa, tanto nesses cálculos quanto no cumprimento. E hoje, de novo, voltando à questão da tecnologia, hoje tu não faz isso se tu não tem vontade, ou tu tem algum problema para fazer isso. Não é possível. Hoje, com uma catraca eletrônica, tu sabe exatamente a hora que lota o ônibus, onde é que estava o ônibus. Com um sistema de GPS, tu sabe quantos minutos ele vai chegar na parada. Tu sabe tudo. Mas tu tem que te organizar para isso. Se tu não te organiza, tá? Ou porque tu quer sucatear, ou porque algum interesse não deixa, tá? Ou porque tu não tem vontade mesmo de fazer. Então é possível sim. Agora, em relação ao preço da passagem, nós temos que ter esses cálculos, né? Isso aí é uma coisa séria, não é uma coisa que tu diga assim, vou cobrar R$3. Tá, mas tu tirou da onde isso aí? Tu gostou? Tu gosta do número? E como é que tu vai custear esses outros valores? Então tu tem que fazer um cálculo e cobrar uma tarifa justa. Tem um problema hoje no transporte, né, bastante complexo, né? Isso aí a gente está... todas as prefeituras estão sabendo lidar agora com isso, que é um fenômeno novo, que é essa história da concorrência do Uber, né? Isso certamente tira muitos passageiros. E aí tu mexe no valor, porque o número de pagantes diminui, né? Agora, nós vamos ter que saber lidar com isso. Já tem gente propondo, por exemplo, criar aplicativos públicos, criar aplicativos locais, que o dinheiro, aquele percentual, não vá para uma empresa, não sei de onde, que ela fique aqui na prefeitura. É possível? Nós vamos ter que ver. De novo, vou me socorrer das universidades para me ajudar a pensar essas questões. Essa mudança tecnológica toda, eu vou dizer com todas as letras e com todo respeito aos servidores que não são culpados disso. A nossa prefeitura não tem condições de fazer, mas as universidades podem fazer para a gente. Desde a agilidade para arrecadar, para cobrar dívida, para atualizar a cidade, até para prestar serviço de forma mais eficaz. O mundo hoje é rápido e a nossa prefeitura é uma tartaruga, mas é proposital isso. Nós temos que fazer ela virar um leopardo, que é isso que é o lugar que nós temos que ocupar. Só não pode ficar o FPL dependente, né? Não, mas não criar uma UFPEL dependência dentro da prefeitura. Isso é verdade, é verdade. Qual foi a resposta do grupo que te atendeu na Federal à tua proposta lá? Não te deram resposta ainda? Queremos contar com vocês, vamos te ajudar. Mas é que não responderam porque eu não perguntei. Eu só manifestei uma vontade que eles ajudem muito e eles... Sabe qual foi a resposta? Foi ótima a tua pergunta.
A resposta foi a seguinte: nós, do setor público da universidade, precisamos fazer isso para que a cidade nos enxergue mais, para que a cidade nos defenda, em todas as áreas. Integração na cidade. Como é? Desculpa. Integração na cidade. Claro! Quando eu era estudante, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma frase que a universidade tem que sair dos seus muros, né? Eu acho que, de certa forma, é isso. A Universidade Federal já tem uma presença, já falei aqui da saúde, forte, em outros setores também. Mas eu quero, e eu tenho certeza que esse reitor concorda com isso, e nós falamos, né, sobre isso, que a mesma presença dele seja, por exemplo, na educação. Forte, visível, tá? Em outras áreas, né, nas tecnologias, no transporte, nesses cálculos que eu falei, na computação, na modernização da prefeitura. Eu acho que a gente tem uma estrutura aqui maravilhosa e a universidade cresceu muito, graças inclusive aos governos Lula e Dilma. Vou registrar isso. A gente chegou no nosso limite de tempo, Ivan, a conversa está muito boa e eu peço que tu faça a tua despedida. Tu tem 3 minutos para conversar com o pessoal que está nos assistindo. Não, eu queria agradecer o Diário Popular, né? Posso dizer aquela novidade que tu me falou ainda aqui? Não posso dizer. Mas então eu vou dizer que teremos outras oportunidades de conversar com o Diário Popular, certamente, de alguma forma, né? Mas essa oportunidade de hoje é fundamental, importantíssima, porque a gente tem que fazer essas conversas para que o eleitor tenha um mínimo de contato, né? E conheça um pouco, né? Eu procurei aqui ser absolutamente sincero, direto, né? Não fugir de pergunta alguma, né? E acho sim que nós podemos mudar Pelotas, basta que acreditem nisso, né? Mas não é eu mudar Pelotas. A frase que eu uso é vamos, é eu e a sociedade de Pelotas. Nós temos que mudar essa cidade, nós temos que acreditar nela. Nós somos a princesa do Sul. Hoje, nós somos a 9ª cidade do estado de economia. Não dá para a gente aceitar isso. Nós tínhamos o melhor carnaval do interior do Brasil, queremos voltar a ter. Nós queremos ter uma cidade onde as pessoas sintam orgulho dela. Como eu me apaixonei por Pelotas quando eu cheguei aqui em 75 e conheci ali o Chavante, a Bruxa da Várzea, a General Teles, joguei bola lá no Fiação, lá no Penharol, lá nos Campos do Sudeste, lá no Porto. E desde lá essa cidade para mim é a melhor cidade do mundo. É essa cidade que eu quero, junto com o eleitorado, mudar essa lógica de que o mercado é que funciona. O mercado funciona para quem está no mercado. Para o povo todo tem que ser prefeitura, Estado, organizado, forte e transparente. Nós vamos enfrentar essa pandemia, nós vamos trabalhar com a periferia e nós vamos mudar essa cidade. Te convido a vir junto com a gente, nos levar para o segundo turno para enfrentar esses 16 anos de atraso que essa cidade vive. Obrigado, Ivan. Obrigado a você que nos acompanhou nesse 3º dia de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. E eu aproveito para lhe convidar amanhã, também a partir das 21 horas, quando nós conversaremos com o candidato Marcelo Oxley do Podemos. Uma boa noite a todos.